Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui. Em nome da nossa associação, a ERP, vamos ter uma conversa e também informações muito importantes que são relativas à radiodifusão, tanto do Ministério das Comunicações, também como da Anatel. Eu até nem sei quem que vai começar antes, mas vamos, primeiramente, não que seja mais importante, as importâncias são iguais, mas vamos começar com o Ministério, que é aquele que nos outorga, né? Nos dá a autorização para que possamos ter o serviço de comunicação. Obrigado, Lang. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o Oséias, todos vocês que estão aqui prestigiando o evento. Bom, enquanto o pessoal está arrumando a apresentação, vou só falar umas palavras iniciais. Desde o início dessa gestão, que o ministro Juscelino assumiu, o Ministério tomou como missão a desburocratização do setor de radiodifusão. Então, hoje nós estamos atentos aí ao surgimento aí de novas mídias em plataformas digitais, que vem atuando num ambiente de competição assimétrica com a radiodifusão, ou seja, eles estão surgindo num ambiente em que a gente observa uma regulação muito mais leve para o pessoal das mídias digitais. Então, a missão do secretário Wilson, do ministro Juscelino, é realmente a gente trabalhar na desburocratização do setor, como a gente vem feito aí desde o começo do ano. Então, não dando essa apresentação, não. É outra. Taufik, só uma coisinha, eu tenho que fazer a apresentação do Taufik primeiro, né? Dizer para vocês quem é o Taufik, né? É uma pessoa que tem um atendimento muito especial lá dentro do Ministério, tem ajudado a radiodifusão. Então, ele é uma pessoa graduada em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. E sua experiência profissional, ele é um servidor da Anatel desde 2007, atuou na agência nas áreas de acompanhamento e obrigações, arbitragem, interconexão, outorga em licitações para conferência de autorizações de uso de radiofrequência e direitos de exploração de satélites. Atuou também como secretário nas comissões especiais de licitações promovidas pela Anatel, em especial nos leilões do 5G, né, que está em expansão e que em Santa Catarina, na semana passada, uma cidade que nós temos lá uma emissora de nossa propriedade, foi a primeira de Santa Catarina a ter o 5G. Exerceu a função de superintendente de outorga e recursos à prestação substituto. Então, agora, depois de devidamente identificado, a palavra é toda sua. Mas eu acho que o pessoal está pedindo uma substituição para o Zé começar, porque eles não conseguiram arrumar a apresentação aí. Eles estão com uma dificuldade aí para conseguir achar o arquivo. Então vamos ter que apresentar o... Olha essas falhas técnicas, né? Se fosse no rádio, a televisão ia ficar feio, né? Mas no rádio dá para a gente enganar, né? Então, o Oséias que vai usar a palavra, fazer sua apresentação. Oséias Fonseca de Aguilar, bacharel em Engenharia Elétrica pela UNB e pós-graduado em especialização de Gestão Pública na ENAP. Pós-graduado em MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria da FGV. E pós-graduado em especialização Lato Sensu em Altos Estudos em Defesa, Escola Superior de Defesa ESD Brasília. Servidor público efetivo desde 2006. Foi analista de infraestrutura do Ministério das Comunicações,
atuando na radiodifusão e nos projetos de inclusão digital. É um servidor de carreira de especialista em regulação de serviços públicos da Anatel. Em 2009, na agência, foi coordenador do processo e gerenciamento e acompanhamento econômico e financeiro da Superintendência de Competição. Na Superintendência de Outorga, que é o que nos tem efetivado aí uma ligação mais direta, né? Sempre pedindo, mas ele sempre tem nos atendido muito bem ao Radiodifusor do Paraná. Gente, os processos andam velozmente, tá? E é o coordenador, então, dos processos de autorização do uso de RF licenciamento, que permite, então, as emissoras a trabalharem com garantia dentro daquilo que é devido. Então, a palavra é toda sua, doutor Oséias. Obrigado, Lang. Boa tarde, Taufik. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Kaique, presidente da ERP, pelo convite feito para a Superintendência de Outorga estar presente aqui no nome do Vinícius Caran, que não pôde vir porque foi pai sábado, né? Então está com criança pequena em casa, muito feliz. Agradecer a Ticiane pelo nosso contato rotineiro, pelo convite, e pelo Lang, pelo convite também de estar aqui nesse painel. Ontem o Caran já deu algumas palavras no vídeo ontem, né? O olhar sempre para frente, já olhando para o TV 3.0, olhando para os desafios do setor, desafios da agência. Mas aqui eu vou passar um pouco a tarefa que nós que trabalhamos junto com o Caran realizamos no backstation, né? Na parte, no back-off, né? da superintendência, fazendo as entregas relevantes para o setor, né? Então a gente vai passar um pouco. Aponta para onde? Foi. Então a gente vai passar um pouco nos dados estatísticos do setor, como estamos hoje, né? Não só gerais quanto do Paraná. Depois vamos falar um pouco das questões regulatórias, com foco um pouco na fiscalização, nos aspectos técnicos e regulatórios da radiodifusão, até mesmo um pouco direcionado pelos questionamentos que o Lang já tinha antecipado nas nossas conversas anteriores. Então, hoje no Brasil nós temos aí 48 mil estações, né, canais viabilizados nos planos básicos e canais secundários e outorgados, né, em todo o Brasil. Temos aí mais de 16 mil outorgas de TV digital, seja geradora e retransmissora. Temos ainda um parque de 9.200 estações analógicas. O Taufik vai dar uma notícia interessante aí sobre o analógico. Temos aí 4.500 canais de FM outorgados. Já temos 200 canais mais de 200, né, 205 canais de RTR, FM na região Amazonas outorgados. Ainda temos 928 canais de ondas médias, 65 de ondas tropicais, 54 de ondas curtas, que aí vai começar o processo agora de migração, né, desses serviços para FM na faixa estendida. E temos aí 5.000 outorgas de Radiocom. Nesses números, nesses macros números, então a gente fez um processo muito pesado de licenciamento aí por conta das demandas regulatórias. Então hoje nós já temos mais de 13 mil estações de RTV, de TV digital licenciado, né, olhando para a regularidade do setor, chegando aí a quase 80% do parque. A TV analógica nós temos aí 38% licenciado, FM já estamos chegando a 65%, com vias de a gente chegar aí a 80%, eu acho até o final do ano, porque eu tenho visto muitos processos correndo. O RTR, que é inicial ainda, já tem 20% licenciado já, operando na Amazonas. E ondas médias temos 32% licenciado. Quando a gente olha esses números a gente acha, está baixo. Perto do histórico, da evolução
que eu comecei a montar esse histórico lá em 2021, em maio, então nós saímos aí de 6.220 estações licenciadas no dia 21/5, para sexta-feira passada nós temos aí 20 mil estações licenciadas. Foi um crescimento, foi um trabalho muito pesado, realizado dentro da SOL, junto com o MCOM, fazendo as etapas dos processos dele lá de aumento de potência, das autorizações próprias do MCOM. Então, nós fizemos aí estatística, o nosso histórico são 13.788 estações licenciadas, pegando GIRED, FM e tudo mais. Na média aí de 459 por mês. Quando a gente olha esses números, é só 13 mil. Não é só 13 mil, porque são 13 mil licenças emitidas. Mas você pode contar 13 mil atos de RF emitidos, 13 mil análises de viabilidade de plano básico realizadas. Tudo isso dentro da SOR, que isso nos fez, como uma superintendência, estruturar os nossos fluxos de trabalho, a gestão de conhecimento, a gestão de processo, para conseguir realizar uma atividade desse tamanho e trazer uma regularidade para o setor, que é importante, para vocês poderem trabalhar dentro das normas, estarem seguros no dia a dia de vocês. Aí a gente entra no outro projeto que, nesse período, nós trabalhamos fortemente, junto com o MCOM, na entrega dessa política pública, que foi o Plano Digitaliza Brasil, que concluído agora a primeira a etapa, que era a principal, que era um desafio de quê? De instalar e licenciar e fazer todo o fluxo regulatório de instalação de infraestrutura de TV digital em 1.650 municípios que estavam apartados da TV digital no Brasil todo. Então, foi feito todo o processo de fugiu a palavra. De qualificação dos municípios, qualificação dos canais junto com o MCOM e, do lado da Anatel, viabilidade dos canais, licenciamento, autorização de RF, todo o fluxo regulatório. Desses 1.650, 87 municípios não foram contemplados, foram entregues 1.563 infraestruturas para as prefeituras. No último levantamento que nós tínhamos feito, faltava ainda só a parte documental de algumas, poucas, mas já estamos em via de conclusão desse trabalho. Em termos de canais, eram 7.300 potenciais canais, 1.025 não foram qualificados, mas foram qualificados 6.281 e todos já estão licenciados hoje. Então, o projeto está concluído, está plenamente concluído nesse trabalho conjunto MCOM e Anatel. Para o Paraná, aí trazendo os números específicos do Paraná, eram 98 municípios nesse processo, somente um não foi qualificado. Foram entregues todas as infraestruturas, eram 440 canais, todos consignados e licenciados, o projeto concluído. E aí vamos olhar os dados rápidos da radiodifusão no Paraná. Aqui são 3.113 canais, dos quais nós temos aí 1.184 de TV licenciado, 599 analógico, FM nós temos 397, ondas médias nós temos 75 outorgadas, 2 ondas curtas e 335 radiocom. Em termos de licenciamento, nós estamos aqui no Paraná com 82% de TV digital licenciado, regularizado, TV analógica 51%, FM 74% e OM 45% licenciado em regularidade. E aí nós temos aí no fluxo ainda de regularização em C2, C3, C4. O que é C2, C3, C4? C2 e C3 tem ADRF, tem alguma proposta de licenciamento,
de estação, mas não está licenciado. E o C7 não tem um ADRF, não tem uma autorização vigente de RF da estação, está naquele estado que a lei, né, que o decreto prevê de precariedade. E aí a gente entra nas questões regulatórias, né, que eu queria tratar aqui. O decreto 10.405, ele, no artigo 6º, ele pôs a obrigação de todos os outorgados lá em 2020 se regularizarem até 31/12/23, né? Então, era obter o ADRF e licenciar a estação de radiodifusão. Em complemento ao decreto, tem a portaria 8744, que traz um aspecto da fiscalização regulatória que o EMICOM vai realizar na ótica lá da outorga, que para estes que não obtiveram essa regularidade até 31/12/2022, se licenciar até o final deste ano, 31/12/23, é advertência. Quem não licenciar vai ter um possível processo de caducidade. E para aqueles que a TV é analógica, não precisaria licenciar a TV analógica, caso licencie a sua televisão, seu canal digital, né, o par digital daquela estação, e proceder o desligamento. E aí, nesse ponto, a gente chega, Lang, naqueles questionamentos que a gente estava conversando no particular. A fiscalização técnica, quais são os aspectos que a fiscalização técnica vai olhar para as estações, né? Tem a questão do ato de RF, tem que ter um ato de RF válido, e em termos de operacional, o artigo 46 do decreto 52.795 deixa claro para todos os radiodifusores, eu sei que a maioria aqui deve estar nessa situação, que tem que operar dentro das características licenciadas. Não pode operar em local distinto, com frequência distinta, com potência de transmissor distinto daquilo licenciado, né? Então, e aí o artigo 46, no caput, ele é bem claro, deve ser as mesmas características, iguais, né? E no parágrafo 4º, ele prevê que, a depender dessas condições, pode ser exigida a interrupção da operação daquele canal. E aí é uma discussão que a gente começou recentemente, a Orly, né, a SOR, junto com a SFI, que a gente tem conversado com os fiscais, como, à luz desse novo regulamento, né, dessa nova regulamentação, o que é clandestino, o que não é clandestino. Nós estamos em conversas internas, vamos fazer algumas consultas à Procuradoria, mas a princípio a gente está enxergando que isso aqui não é uma condição de clandestinidade, mas é uma questão de irregularidade técnica passiva de interrupção, não de clandestinidade. Clandestinidade quando não tem ADRF, não tem outorga, então está bem claro no RUI a clandestinidade, mas aqui a gente está olhando uma ótica de irregularidade técnica plena, né? E aí, a fiscalização técnica, então, como eu estava falando, a operação deve, os equipamentos, a localização, as características têm que ser as mesmas aprovadas no licenciamento, né? E aí, lembrando que todo o escopo da regulamentação, todos os decretos do serviço de radiodifusão e os ancilares, eles prevê sempre que, para iniciar a operação de uma nova característica, eu pedi um aumento de potência, pedi uma alteração de característica técnica, eu só posso iniciar a operação naquelas novas características após o licenciamento. Após o licenciamento. Ou eu tenho uma nova outorga, estou no processo de migração, já tenho autorização, já tenho um ADRF, não tenho a licença ainda. Não pode iniciar a operação. Só pode iniciar a operação naquela característica, daquela estação, após o licenciamento. E aí eu vou refazer esse reforço aqui, repetitivo, né, dessa fala, porque nós temos tido alguns casos que a fiscalização tem recebido denúncias, tem sido
motivada a ir a campo e verificado situações exatamente dessas, de estações que já estão outorgadas, às vezes já tem um ato de RF, mas não estão licenciadas, são outorgas novas, e estão operando. E aí, é clandestino, não é? Está sendo, hoje, ainda está sendo classificado como clandestino, está sendo lacrada. Então, a orientação, o reforço que eu faço aqui é o quê? Só pode iniciar a operação, uma nova operação, ou uma operação em novas características técnicas, de aumento de potência, mudança para o município limítrofe, após o licenciamento. Vamos seguir a regulamentação para a gente minimizar os riscos de sanção, de configuração de clandestinidade, de complicações regulatórias. Então, um reforço que eu faço, né? A gente tem visto, a gente está com 3 casos desse similar a estes, em discussão lá na agência, exatamente por causa dessa antecipação da operação, por parte do radiodifusor, por parte do engenheiro, não sei a responsabilidade, mas é exatamente por conta disso, de iniciar a operação antes do licenciamento. Na fiscalização, é cobrado o relatório de RNI, e aí nesse ponto a gente vai abordar mais à frente, ele é necessário ter, e eu vou explicar por quê, e a regularidade do SARC também é exigida caso o radiodifusor faça uso do SARC. E aí, quando hoje, né, como a Anatel, nesse momento, tem atuado? Tem atuado em denúncias de operação clandestina, denúncias de operação irregular, denúncias de interferências prejudiciais, e nós temos sempre um cuidado a mais quando está relacionado a aeroporto, porque tem uma questão de prejuízo à aviação, risco à vida, então a gente tem sido um pouco mais criterioso nessas situações, tanto que nós tivemos um caso agora recente lá no aeroporto da Pampulha, lá em BH, e aí nós temos atuado firmemente nessas situações, e num futuro breve nós iremos começar uma fiscalização regulatória com foco na parte técnica, olhando se os radiodifusores estão efetivamente, né, na possibilidade da nossa fiscalização, operando conforme licenciado. Aí uma pergunta que o Lang me fez, né? Quando tem que ter uma nova autorização de uso de RF? Há uma dúvida sempre recorrente em relação a isso. Então, ele quer aqui os 4 principais casos, e normalmente são o que nos motiva a exigir uma nova autorização de uso de RF das estações de radiodifusão. Na renovação de outorga, vencida a outorga, vence a autorização do uso de RF, porque ela é dada para o mesmo período da outorga. Então, iniciou-se o processo de renovação de outorga, chegou no período, ele movimenta para aquela situação C7 lá do mosaico, então é exigido um novo ADRF e um novo licenciamento, hoje, né, nesse ritmo. Obteve aumento de potência, obteve alteração do local da instalação, mudança do canal, é exigido um novo ADRF. Tudo isso está no regulamento do PPDO, do uso, da autorização do uso de radiofrequência. Em relação à resolução, a questão do relatório de RNI, toda estação de telecomunicações e de radiodifusão é necessário ter um relatório de radiação não ionizante. Para aquelas estações de classe especial, não só o cálculo teórico desse relatório, ter esse relatório, não só em cálculo, mas também em medição. E essa medição tem que ser realizada a cada 5 anos. E para os demais, ter o relatório, e esse relatório tem que estar disponível, não precisa estar necessariamente lá no transmissor, pode estar na sede, pode estar no representante legal, mas uma observação que da conversa que eu tive junto à fiscalização da Anatel. Esse relatório ele tem que ser feito independente da fiscalização. Ele tem que estar feito. Uma vez que o
o fiscal chegar lá, ele vai solicitar, se não tiver em loco, vai solicitar o envio, e ele vai fazer o cheque se esse relatório ele foi fabricado para responder à fiscalização ou se ele foi elaborado anteriormente. O correto é ser elaborado anteriormente, tem que estar feito, vocês têm que ter essa disponibilidade. Se o fiscal foi lá hoje, amanhã fazer o relatório e mandar com data, a data da RT vai estar posterior à fiscalização. Então, não vai servir para amenizar aquela irregularidade vista naquela fiscalização. Vai cobrir para frente, não para o passado. Então, esse é um reforço que a gente faz, tá, o Lang, de que esse relatório tem que ser feito, tem que estar disponível para o radiodifusor. Aí, por fim, entrando no último slide, tem a questão do SARC, né, um outro questionamento. O SARC é o Serviço Ancilar de Radiodifusão e Correlatos, é utilizado em link de transmissão, reportagem externa. Ele está vinculado ao serviço principal e tem o mesmo vencimento de RF. Então, uma vez solicitado o SARC, a RF dele está vinculado ao serviço principal, vencido o serviço principal, vence a autorização do RF do SARC e deve ser renovado para o período seguinte. Como é um serviço de telecom, pode ser antecipado, pode ser solicitado, hoje ainda é pelo SEI, é pelo STEL, nós estamos em um projeto de migrar isso tudo para o Mosaico, simplificando, trazendo a mesma lógica simples do SLP, nosso projeto para entregar aí na 7 do ano que vem, mas tem que se observar essa regularidade desse serviço para não incorrer em riscos regulatórios aí. E, por último, outro pedido que o Lang fez para me comentar, a questão do acesso aos sistemas da Anatel, ao Mosaic, aos sistemas, né, de telecom, o autocadastramento. Então, nós fizemos aí, nós fomos inquiridos pela STGI, por conta de questões da LGPD, de segurança, né, de dados. Então, aquele autocadastramento que era feito formulário e tudo mais, ele deixou de ser utilizado. Então, desde 1º de julho, o autocadastramento para novo autocadastramento em novas estações somente é possível por meio de procuração eletrônica. Então, o diretor, presidente, o dono, o proprietário das outorgas de radiodifusão, daquela pessoa jurídica, ele tem que ter seu acesso SEI, tem que estar cadastrado, e lá no SEI, outorgar ao representante técnico procuração com poderes para gerenciar as estações dentro dos sistemas da Anatel. E a partir daí, o engenheiro responsável, ele acessando pelo link app.anatel.gov.br, ele atualiza todo o seu login nos sistemas e tem acesso ao Mosaic, ao STEL, ao CIGEC e todos os outros sistemas diretamente. Então, até 1º de julho era modelo antigo, 1º de julho em diante desse ano foi a nova estrutura, né, a partir da procuração eletrônica. Isso vai vigorar até 1º de dezembro para o serviço de telecom. A partir dali, só aqueles acessos que não têm a procuração eletrônica devida no SEI vão cair para o serviço de telecom e vai ficar somente aqueles acessos autorizados pelas procurações eletrônicas no SEI. Para a radiodifusão, o Caran, no evento lá da GEST, no Rio Grande do Sul, ele acatou um pedido da ABET, da 7, e prorrogou esse prazo para 1º de fevereiro. Então, para vocês, radiodifusores, vocês ainda têm até 1º de fevereiro para ter a procuração eletrônica, ter o acesso e a procuração eletrônica do SEI para o proprietário, para o administrador da entidade e atribuir ao engenheiro, ao responsável, esse acesso aos sistemas da Anatel para não ter essa perda aí. Obrigado, Lang. Era isso que eu falei muito. Muito obrigado, engenheiro Oséias. Quero registrar a presença também aqui
da Anatel de Curitiba, o gerente, engenheiro Celso, e também acompanhado pelo engenheiro Célio. Estão aqui presentes para também dirimir dúvidas depois lá na sala que nós temos aqui ao lado. Agora, nosso doutor Taufik irá fazer o uso da palavra. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Como eu estava falando anteriormente, a gente está num trabalho bem intenso no Ministério de rever a nossa regulamentação, de promover simplificação e desburocratização na regulamentação. Então, eu vou usar essa primeira parte da exposição para, bem rapidamente, passar algumas coisas que a gente fez esse ano. Como algumas pessoas já viram a gente fazendo essa apresentação algumas outras vezes, eu só vou escolher alguns temas aqui mais importantes para a gente comentar, para a gente passar mais rapidinho por essa parte. Então, o primeiro trabalho que a gente fez lá, quando a gente iniciou a gestão, foi o trabalho de consolidação de normas. Então, hoje a gente conseguiu reunir todas as portarias que estavam dispersas aí do setor de radiodifusão, que o pessoal não sabia mais se estava vigente, se não estava vigente, e agora a gente reuniu numa portaria só. Está bem facinho de consultar lá no site do Ministério. Na verdade, tem uma portaria dos atos do ministro e outra portaria dos atos do secretário. Então, hoje a gente tem duas portarias só no universo da radiodifusão. E a gente vai dar continuidade nesse trabalho de consolidação normativa agora com os decretos. Com a TV 3.0, né, vocês devem ter acompanhado aí, a gente publicou um decreto já no início do ano, com os primeiros requisitos e premissas do que a tecnologia da TV 3.0 no Brasil vai precisar de ter. E, ato contínuo, a gente já promoveu a publicação de uma portaria já prevendo essa questão das faixas e como que a Anatel vai ter que dar o tratamento para isso. Mais para frente a gente fala mais direitinho. A gente pode destacar aqui também a portaria que o Zé estava comentando, que está permitindo aí um prazo adicional para os radiodifusores fazerem o licenciamento, né? Quem perdeu o prazo aí que estava previsto em decreto, prazo de 31 de dezembro de 2022. Então, o Ministério agora ele está permitido, dentro do processo de fiscalização regulatória, que o pessoal faça o licenciamento durante esse ano, tomando apenas uma sanção de advertência, né? Então, a gente está agora, nesse momento, instaurando esse processo de quem já procedeu o licenciamento esse ano, para ser aplicada uma sanção de advertência. O Ministério não tem planos de prorrogar esse prazo novamente. Então, quem não proceder aí à regularização até 31 de dezembro vai ter problemas. A gente vai ter aí a instauração dos processos para extinção das outorgas de quem não se regularizar. A Anatel já fez um trabalho excelente, já emitiu os atos de radiofrequência e os boletos para todo mundo, está emitindo os atos de radiofrequência, então o pessoal ainda tem um tempinho aí para correr atrás para licenciar as estações antes de virar o ano. Já foi tudo publicado, né, os atos de RF. Certo. A parte da fiscalização regulatória responsiva, né, junto com esse trabalho aqui, desse trabalho de regularização, a gente já colocou um trabalho de fiscalização responsiva, no sentido de que o radiodifusor que se comprometer aí em cessar a prática da infração, em reconhecer a infração que cometeu, ele pode ter a sanção substituída por uma sanção de advertência. Isso já está em vigor. No site do Ministério tem explicando bem direitinho, tem o modelo dos documentos que vocês têm que apresentar, e a gente estimula mesmo que vocês apresentem esse combo de documentação. A gente tem um passivo muito grande de processo de fiscalização, que a gente está contando com esse projeto para a gente conseguir equalizar. A gente teve muita análise processual que resultou em redução muito grande de passivo. Agora, depois de alguns anos, a gente está conseguindo pela primeira vez dar vazão aos processos, ou seja, a gente está analisando mais processos do que está chegando, e com o novo projeto que a gente vai apresentar mais para frente da portaria de RTV, a gente acha que a gente vai conseguir eliminar mais ainda esse passivo processual. Metodologia de precificação de outorgas, né? A gente está com um contrato com a UNB para desenvolver uma metodologia aí que seja aceita pelo TCU para precificar as outorgas, e a gente conseguir retomar as licitações de radiodifusão, que a gente vai retomar aí no próximo ano. A parte do parcelamento, né, a gente deu uma desenvolvida boa nessa parte.
Bom, eu gostaria de passar agora, então, para algumas entregas recentes que a gente fez. Primeiro, comentar um pouco da parte da outorga detida por sociedade unipessoal. Não está aqui no slide, mas a nossa consultoria jurídica reviu esse parecer agora, recentemente. Então, essa questão, que era uma questão que causava muita dúvida aí com o setor, agora está equalizada, tá? A gente teve uma entrega muito importante agora, que foi a portaria do saldo remanescente do GIRED, da EAD. Como vocês sabem, aí, o programa Digitaliza Brasil, hoje, ele foi feito com esses recursos, né, que são recursos que sobraram aí do edital de 4G, da desocupação da faixa de 700. A gente ainda tem aí, a gente está estimando aí, por enquanto, mais de 300 milhões de reais, e a gente fez uma política pública prevendo que esse dinheiro não vai ser devolvido para os cofres públicos e que ele vai continuar sendo usado aí para projetos de radiodifusão e para projetos de telecomunicações também. O decreto da TV 3.0, né, como eu já comentei, ele já colocou aí as primeiras premissas, né, do que a TV 3.0 vai ter que ter no Brasil, e a gente já soltou uma primeira portaria, deixando claro aí que a parte da TV 3.0 vai ocupar aí a faixa de VHF alto e UHF, já prevendo aí a parte da harmonização internacional e outros requisitos com relação à radiofrequência. O programa Digitaliza Brasil, né, a gente, então, teve instalação de infraestrutura compartilhada no âmbito do programa Digitaliza Brasil, né, que a gente está chamando aí de capacidade ociosa, em que a gente teve um projeto que teve sucesso total, que a gente teve a apresentação de propostas para toda a capacidade ociosa aí do projeto. Então, em 100 municípios, né? Em 100 municípios. Então, a gente teve um edital aberto aí de abril a maio desse ano, foram disponibilizadas 370 posições em 100 municípios e recebidas aí 1.156 manifestações válidas, né? Então, a gente vai conseguir ter a ocupação total aí da capacidade ociosa do programa Digitaliza Brasil. Então, a gente já publicou o resultado, agora a gente vai passar aí, né, para a parte de inclusão de canais lá pela Anatel, né? Tem umas verificações que são feitas antes com relação a canal de rede, algumas coisas assim, e o processo de outorga vai ser continuado aí pelos radiodifusores. Essa é a lista que está lá no site, tá? Já está disponível, vocês podem entrar lá e consultar. Um outro projeto bem importante que a gente conseguiu aprovar agora foi um decreto de imigração das outorgas de ondas curtas e ondas tropicais para a faixa de FM. Então, a gente tem ali, eu não estou conseguindo enxergar os números ali, o Zé acabou de apresentar, são 50 e poucas outorgas em ondas curtas, né? E não estou conseguindo ver o número ali, mas a gente tem algumas dezenas aí de outorgas em ondas curtas e ondas tropicais. 15 municípios, 52 em ondas tropicais, né? Certo. Então, esse é um projeto que a gente está fazendo para uma migração facultativa, né? Então, esse é um ponto importante. Quem quiser continuar lá na faixa de OC e OT vai poder continuar. Os canais vão ser incluídos exclusivamente na faixa estendida e na menor classe estabelecida pela regulamentação. A adaptação tem que ser solicitada no prazo de 6 meses, que são contados a partir da publicação do decreto, ou seja, o prazo já está contando. A gente já está bem adiantado já numa portaria, então nos próximos dias a gente vai ter aí uma portaria parecida ali com a portaria da migração da AM para FM, com procedimento, com a questão de preço, tudo direitinho. E o procedimento vai ser bem parecido com o procedimento da migração da AM. Um ponto importante é que hoje quem está operando em OC e OT vai poder interromper a transmissão antes da adaptação, mas tem que fazer o pedido para o Ministério e aguardar o deferimento do pedido pelo Ministério antes de poder interromper a transmissão. A interrupção não autorizada pelo Ministério, ela não enseja necessariamente na não continuidade da pessoa no processo de adaptação. Então, a entidade, mesmo se ela tiver interrompida de forma não autorizada pelo Ministério, ela vai poder dar continuidade no processo de adaptação, mas a interrupção indevida vai ser apurada num processo de infração e ela vai ser penalizada pela interrupção não autorizada.
E os valores, eles vão ser definidos nessa portaria que a gente está para soltar, e o valor vai poder ser parcelado. As concessionárias vão ficar sujeitas a todas as normas da prestação de serviço, e elas vão ter 12 meses para deixar de operar no canal original. Um outro ponto aqui, bem rapidinho, a gente está implementando agora aqui a parte de peticionamento eletrônico, vai ficar bem parecido com o que a Anatel já faz. Então, a gente está importando os módulos do SEI da Anatel para dentro do Ministério. Então, toda essa questão que vocês já conhecem, de ter que ter o usuário externo no SEI, de ter que apresentar aquela documentação das procurações eletrônicas do SEI, tudo isso vai ficar de forma obrigatória também lá no Ministério. Atualmente já está em funcionamento, a gente está numa fase de teste, então a gente ainda vai estabelecer uma regulamentação com os prazos, com quando vocês vão ter que utilizar essa sistemática nova, né, que não é nova, você já conhece elas da Anatel, de forma obrigatória também lá no Ministério. Aí a gente vai fazer um trabalho de comunicação, vocês vão ser avisados disso aí tudo. Um outro projeto importante que a gente aprovou agora foi a portaria de RTV. Então, a gente estabeleceu aí um novo fluxo, um novo procedimento para tratamento aí dos pedidos de retransmissão de TV. Então, a gente previu agora a figura da criação aí do Plano Nacional de Outorgas, né, que vai ser feito aí, vai ser executado através de chamamentos públicos periódicos, né? E, através dessa sistemática, a gente vai conseguir recadastrar todo o passivo de pedidos de RTV que a gente tem lá no Ministério. Então, hoje a gente tem um passivo muito grande, que eu vou mostrar aí agora, e todos esses pedidos vão ter que ser recadastrados no âmbito dos editais de chamamento para que os pedidos sejam processados, né? As regras vão observar aí todas as regras de canal de rede, né? Tem alguns critérios de seleção que vão ser aplicados. Então, não vão passar pelo chamamento público, né? Canal de rede exclusivo, canal de reuso e os processos que já tinham sido analisados, que já tem algum ato de análise aí pelo Ministério durante a vigência da portaria 141. No chamamento público, então a gente tem essas regras. Primeiro, a mais importante, que é da entidade ter que reinserir os dados aí no sistema, o que vai permitir a gente fazer a análise automatizada, né? E se livrar do passivo. Classificar os pedidos, né, as regras de desempate, habilitar os vencedores e partir para a outorga. Os critérios de desempate são esses aí. Então, a primeira prioridade é de quem tem canal de rede, a segunda é de quem tem estação mais próxima no mesmo canal e no mesmo F, a terceira é da outorga mais antiga, a terceira é de quem tiver primeiro apresentado o pedido, e a quinta é de quem tiver primeiro se manifestado no âmbito do chamamento público. Então, esses são os critérios de desempate que vão ser observados aí nos editais de RTV. Aqui é um fluxo do processo, a gente pode passar. O PNO, né? Então, a gente está aí com esse planejamento já de soltar esses primeiros PNOs, né? A gente tem mais de 9 mil pedidos aí represados. Esses aí são os dados dos pedidos que a gente tem hoje lá represados lá no Ministério. Então, hoje a gente organizou esses editais por ordem de desenvolvimento do Estado, né? Então, a gente já tem uma ordem dos editais que a gente vai lançar. Primeiro vão ser consideradas as questões de canal vago, rede exclusiva, reuso, e, na sequência, vão ser aplicados os critérios do PNO. A ordem que a gente vai lançar os editais é essa aí. Então, o primeiro edital que vai ser lançado vai ser de canais vagos já inseridos no plano básico. Depois vão vir com os estados que têm um índice de desenvolvimento menor, Maranhão, Piauí, Ceará. Depois o segundo é Amazonas, Acre, Roraima. E, salvo engano, o Paraná está no 7º edital. Bom, pessoal, então, eu acho que esses eram os assuntos que vocês já tinham ouvido a gente falar um pouquinho aí nos últimos dias, né? A gente já vinha apresentando essas entregas, e agora esse é um assunto novo que já estava aí trazendo uma certa ansiedade aí para o pessoal, que é a questão do desligamento dos canais analógicos, que está previsto inicialmente para 31 de dezembro desse ano.
Então, a gente estava lá no trabalho interno de discutir, né, um possível adiamento aí para os municípios que não têm um índice adequado aí de digitalização. E hoje a gente vai assinar essa proposta, que vai ser submetida para a consultoria jurídica. Então, isso já está alinhado com o secretário, com o ministro, e tendo o ok da nossa consultoria jurídica, é assim que vai sair na portaria nos próximos dias. Então, a ideia é que os municípios que já estão 100% digitalizados, né, ou os municípios que não tenham canais analógicos em funcionamento, isso vai ser levemente antecipado agora para 15 de dezembro, o desligamento, de forma a permitir que a Anatel faça o trabalho para excluir as estações, para não ter cobrança indevida aí de TFF para o próximo ano. Os demais canais, os demais municípios que ainda não estão 100% digitalizados, o prazo do desligamento ele foi adiado para 30 de junho de 2025, sendo que, a partir já de 31 de dezembro de 2023, esses canais vão começar a operar em caráter secundário. Então, esse é mais ou menos aí um gráfico aí para dar para entender os casos aí que vão ser adiados e os casos que vão ser desligados agora em 15 de dezembro. Então, os que tiveram a implantação já do programa Digitaliza, né, que foi digitalizado já 100% pelo Digitaliza, vai desligar agora no dia 15. Outros municípios que não tinham canais analógicos em operação, né, não tem o que desligar, vai desligar agora 15/12. Então, o efeito aí é não permitir mais ter canal analógico em funcionamento nesses municípios. Dos que ainda hoje têm canal analógico em operação, os que têm menos canais digitais do que analógicos, né, são 721 municípios, esses foram adiados para 30 de junho de 2025. E outros 1.230 municípios que têm analógica em operação, mas que já estão em situação de digitalização, aí a gente vai ter alguns que não têm pendência nenhuma de consignação, que já está consignado e vão ser desligados agora no dia 15, e a gente tem alguns outros que, embora estejam já no processo de digitalização, ainda consta alguma pendência de consignação, então eles vão também para 30/6, ficando em caráter secundário a partir de 31 de dezembro desse ano. A parte do caráter secundário, a partir de 31 de dezembro, que eu já comentei, o pessoal que tiver aí com o prazo até 30 de janeiro de 25, vai ter o prazo reaberto para manifestar o interesse na digitalização do sinal, porque esse prazo já tinha sido encerrado aí nas outras portarias, então esse prazo vai ser reaberto agora. E a gente está colocando mais uma regra a mais, a gente está revogando uma regra, na verdade, que proíbe isso aí, para permitir a alteração da geradora dentro desse processo da digitalização. Então, o Ministério vai permitir que a entidade solicite a alteração da geradora no meio desse processo. E a gente está fazendo já dessa forma, né, colocando o prazo para 15 de dezembro, da forma que não gere essa cobrança indevida de TFF. E um outro ponto, acho que importante aqui, final, é que não vai ter aquele processo de caso a caso ter que ficar pedindo a homologação do desligamento pelo Ministério. Então, todos esses casos aqui que já estão previstos na portaria, já com prazo já certinho previsto para desligar, já vão ser tratados aí no atacado pelo Ministério, não vai ter essa submissão processo a processo. E, rapidamente, só falando o que a gente ainda está prevendo aí para esse ano, a gente está num trabalho bem intenso de estudo do marco legal, para a redefinição do marco regulatório do setor de radiodifusão. Então, a gente está em estudos internos bastante intensos lá no Ministério. A portaria de canal virtual, que ela já está pronta, né? A gente está fazendo uma sistemática de autorregulação, em que cada um vai incluir lá o seu canal no mosaico, de acordo com as regras que já vão estar previstas na portaria, e o Ministério vai ficar apenas como uma instância arbitral aí para os casos em que tiver algum conflito entre entidades por conta de canal virtual. Um novo PNO de Radicom para áreas não atendidas, que já está para sair, e agora a gente submeteu na sexta-feira para a consultoria jurídica uma proposta de decreto de desburocratização. Isso é só proposta, a gente ainda não tem ainda a posição da consultoria jurídica.
mas, a princípio, o que a gente está prevendo? É a consolidação de decretos, na forma como foi feita lá com as portarias, a redução de prazo para realização de transferências, que é aquela carência que o pessoal precisa esperar para fazer a transferência, fim de exigência de quitação de todos os débitos para renovação, né? Ou seja, a entidade vai ter que ter pagado ali no momento da renovação só as parcelas vincendas, né? Que ela estava devendo até aquela data. A gente está prevendo uma parte bem legal aí, que é para a parte do Digitaliza Brasil, para a parte das estações compartilhadas, que é a parte das entidades poderem compartilhar estações pagando só uma TFI, a exemplo do que já é feito lá no setor de telecomunicações. Então, a gente está trazendo esse conceito de compartilhamento de estação do setor de telecomunicações para o setor de radiodifusão. A gente está tentando ver se passa por decreto já a previsão de não cobrar a nova TFI no momento da renovação das licenças. Então, isso já é uma coisa que é aplicada já para a Telecom, que a gente está tentando trazer para cá. A parte da multiprogramação, a gente não está mexendo nas regras, só está tornando permanente aquelas regras que estavam lá para encerrar até no fim do ano agora por conta da Covid. E algumas exclusões documentais, né? A gente está excluindo, né, a princípio aqui certidões estaduais, municipais e algumas outras certidões, algumas outras exigências documentais que a gente vai ver o que a gente consegue avançar junto à nossa consultoria jurídica. E, só para encerrar, comunicar para vocês, né, você já deve ter conhecimento, que agora está em andamento aí com recursos do novo PAC, um novo projeto aí de digitalização. A gente conseguiu aí 154 milhões de reais do novo PAC para aplicar nesse projeto. Então, a ideia aqui é ser focado na radiodifusão pública, ou seja, esse projeto vai ser para implantação de infraestrutura da EBC e da Astral nos municípios, né, e vai ter a parte da capacidade ociosa que vai sobrar, em que as radiodifusoras comerciais vão poder entrar também, mas nesse caso aqui compartilhando os custos de manutenção da infraestrutura, que é um pouco diferente do que aconteceu lá na primeira fase. Então, esse é um projeto que vai ser tocado pelo próprio Ministério, né, que vai contratar, através de turnkey, aí, alguém para fazer a instalação dessa infraestrutura, né, e os recursos vão ser disponibilizados em 2024, que é quando a gente vai dar andamento a esse projeto. Era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Muito obrigado. Salientando que vai ter uma pessoa, né, do Ministério aqui para atendimento, junto na mesma sala lá da Anatel. Então, as dúvidas individuais que por acaso vocês tenham, vocês poderão se dirigir àquela sala aí, que fica aqui ao lado, aqui na entrada, né, das exposições. Então, aí vocês poderão sanar suas dúvidas. E também dizendo de que lá no Ministério existe um atendimento telefônico que funciona perfeitamente, né? Que tem atendido o radiodifusor, e a gente tem ouvido aí que os radiodifusores são bem atendidos nesse âmbito. Exato. Lá no site tem todas as informações, lá, telefone, faz o atendimento presencial, por e-mail, por telefone. Então, o espaço do radiodifusor está lá em funcionamento, lá, portas abertas para atender vocês. Terminamos, então. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada.